Jai Hare Krishna, então a arte do sadhana, livro de um Shasttra Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Bom, existem 11 Upanishads principais, né? O Isha, Kena, Katha, Parshna, Mundaka, Mandukya, Aitareya, acho que é isso, Taitriya, Chandogya, Brihadaranyaka, Swetashvatara. O Vyasa se baseou nos Vedanta Sutras, nos ensinamentos essenciais encontrados nesses textos. Muitos dos versos dos Upanishads se explicam diretamente no Bhagavatam, como, por exemplo, o verso do Ishopanishad, Ishavasya Idam Sarvam, que se elabora no chamado Bhagavatam, né? Bom, o próprio primeiro verso do chamado Bhagavatam explica o primeiro Sutra do Vedanta, Jamadi Asya Yataha. Esse mesmo verso inclui, ademais, além disso, né, uma explicação do mantra Gayatri. Em tal sentido, Mahaprabhu expressa. O verso desse livro brinda uma explicação do Om, uma explicação do mantra Gayatri, né? O Sambandha Tattva está indicado nas palavras Satyam Param, a verdade suprema, e a palavra de Mahi. Meditamos em indica o Abhideya da prática devocional, Prayodhana, o amor por Krishna. Em Sonubhasya, desse verso, nosso muito adorável mestre espiritual, Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ele elucida o seguinte, ele fala: o próprio primeiro verso do Bhagavatam é uma explicação do Mantra Gayatri. A verdade suprema se refere a Sambandha. O esforço de meditar é uma indicação da prática do serviço devocional, que é a Abhideya. Isso que é logrado pela prática do serviço devocional. O Prayodhana é aperfeiçoado mediante meditação, o Prema Bhakti. Krishnadas Kaviraj Goswami também confirma que o Mahabharata e sua explicação, chamado Bhagavatam, são duas escrituras fundamentais nesta era. Essas duas escrituras declaram que o Senhor aparece como avatar na era de Kali, e esta é a sua conclusão. E outro verso aqui, do Chaitanya Charitamrita, no chamado Bhagavatam e o Mahabharata são as escrituras védicas mais importantes e ambas revelam que o Senhor mesmo aparece como encarnação da era de Kali. O ensinamento de Mahaprabhu sobre o Bhagavatam, né? Vai falar agora. Krishnadas Kaviraj Goswami resume os ensinamentos pessoais de Chaitanya Mahaprabhu como segue. Chaitanya Mahaprabhu pregou pessoalmente as doutrinas de Krishna, o serviço devocional, o amor por Deus, o êxtase emotivos, o arrebatamento divino e os passatempos do Senhor. Todas essas doutrinas nectárias se encontram no chamado Bhagavatam. De tal modo, Mahaprabhu ensinou ao mundo inteiro que o chamado Bhagavatam e o Senhor Supremo Krishna são idênticos. Bom, o Senhor menciona a si mesmo da mesma forma no Bhagavatam, quando enumera 64 classes de serviço devocional. Na prática, ali o conceito de servir as coisas que estão relacionadas com o Senhor, Tadiya. Ele se explica como segue, né? Ele vai falar: as coisas relacionadas com o Senhor incluem planta Tulasi, os devotos de Krishna, sua morada matura, chamada Bhagavatam. Krishna deseja muito ver que todos prestem, ou seja, que ele deseja muito, né, ver todos prestarem devido serviço a essas quatro coisas, né? Então, o vídeo chamado Bhagavatam se inclui também entre os 5 atos principais do serviço devocional, né? Então se diz, uma pessoa deve se associar com os devotos, cantar o santo nome do Senhor, escutar o chamado Bhagavatam, residir em Mathura, e adorar a deidade com fé e veneração. Estes 5 membros do serviço devocional se consideram os melhores de todos. Até uma leve execução dos mesmos desperta o amor por Krishna, seja que a pessoa execute somente mesmo que a pessoa execute somente um ou muitos dos processos de serviço devocional, as zonas do amor por Deus emergirão como resultado de sua determinação fixa ou nishta. Depois de ouvir Chaitanya Mahaprabhu explicou o verso Atmarama a Sanatana Goswami. Bom, Sanatana Goswami se surpreendeu tanto que caiu aos seus pés. Caiu aos pés de Bhagavatam. Em 61 formas distintas, o Senhor o glorificou como segue, né? Ele falou: meu querido Senhor,
Você é o Senhor Supremo, Krishna mesmo, o filho de Nanda Maharaj. Todas as literaturas védicas são manifestadas por sua exalação. Você é o orador original do Srimad Bhagavatam e somente você conhece o verdadeiro significado, exceto você, ninguém pode entendê-lo, né? Completamente. Mahaprabhu respondeu, né? Por que você está me glorificando? Por que você não tenta entender a posição transcendental do Srimad Bhagavatam? Da mesma forma que Krishna, o Srimad Bhagavatam é o amparo infinito de tudo. Existem muitos significados em todos e cada um dos seus versos, em todas e cada uma das suas sílabas da escritura. O Srimad Bhagavatam estabelece suas conclusões na forma de perguntas e respostas, e os que escutam ficam assombrados. Com todos esses versos é Chaitanya Charitamrita, né? Os associados de Mahaprabhu também evidenciaram um grande afeto para o Srimad Bhagavatam, inclusive antes de renunciar ao seu posto na corte de Sahar Hussain. Para unir-se a Mahaprabhu, Sanatana Goswami ficou em um seu lar e assumiu o estudo do Bhagavatam na companhia de 20 ou 30 eruditos, né? Bom, enquanto ele permanecia em seu lar, discutindo as escrituras reveladas, o pessoal da secretaria, não sei, nossa, acho que é isso. O pessoal do governo, né, da secretaria e do clero, né, estavam ambiciosos que Sanata realizasse todos os seus deveres governamentais. Nesse interim, ele convocou uma assembleia de 20 ou 30 brahmas eruditos e analisou o Bhagavatam com eles. O querido social de Mahaprabhu, Raghunatha Bhatta, gozava de uma grande fama como orador do Bhagavatam, estando em Puri. O Senhor disse a ele: meu querido Raghunatha, acata minha instrução e vai a Vrindavan. Uma vez ali, por favor, fique, né, sobre a tutela dos Goswamis Rupa e Sanatana. Você deve estudar o Srimad Bhagavatam e cantar constantemente os nomes de Krishna. Se você faz isso, o Senhor Krishna rapidamente dispensará sua misericórdia sobre você. Raghunatha Bhatta, seguidamente, com a permissão de Chaitanya Mahaprabhu, partiu para Vrindavan. Ao chegar ali, ele se amparou em Rupa e Sanatana Goswami. Toda vez que Raghunatha Bhatta recitava o Srimad Bhagavatam e dissertava sobre o mesmo na reunião de Rupa e Sanatana, reboçava de amor estático por Krishna. Rupa Goswami escreve em seu Bhakti Rasamrita Sindhu, né, que se deve saborear os tópicos do Srimad Bhagavatam na associação dos Rasikas, né? Por isso, Rupa Goswami implica que a pessoa deve buscar a companhia dos devotos que conhecem o significado transcendental do Bhagavatam, tem que compreender as melosidades devocionais puras, que são expertos na arte de prestar serviço devocional. Eles devem ter a mesma classe de inspirações que a pessoa mesma, né? E ser com preferência mais avançados, né? Preferencialmente tem que ser mais avançados. Na associação de tais pessoas, a pessoa pode saborear o Srimad Bhagavatam. Por outro lado, o significado mais profundo do Bhagavatam não será entendido se uma pessoa estuda na companhia de pessoas cultas que não se interessam no caminho devocional, ainda que sejam espertas em gramática ou etimologia, os conhecedores da poesia e literatura mundana, né? Se eles se apegam à companhia das mulheres ou se absorvem em seus assuntos familiares mundanos, tanto pior ainda, né? Outras classes de pessoas das quais não devemos ouvir o Srimad Bhagavatam são os impersonalistas, aqueles que rechaçam o caráter eterno do serviço ao Senhor, seus devotos, que são ofensores ao santo nome, pessoas que usam táticas, né? Adornos da vida de renúncia para ganhar a vida, e os que são destruidores profissionais da iniciação do mantra. Não se pode aprender o significado interno da escritura criada para os paramahansas da mais elevada plataforma da realização espiritual, aproximando-se daqueles que ganham a vida restando Bhagavatam e ao mesmo tempo que desejam gratificação dos seus sentidos materiais.
e permanecem aderidos aos objetos dos sentidos mundanos. Nenhuma das pessoas antes mencionadas estão qualificadas para aprender o significado dessa escritura. Os Shrutis e Smritis, eles deram seu veredito sobre como alcançar essa compreensão, né? Então vai falar somente o Shvetashvatara Upanishad, né? Somente essas grandes almas que têm fé implícita tanto no Senhor como no Mestre espiritual, que a manifestação do Senhor não é diferente deles, são revelados automaticamente todos os significados do conhecimento védico. Em outras palavras, somente uma pessoa assim se revela, a essa pessoa se revela o profundo entendimento das escrituras como o Bhagavatam. A pessoa entende o Srimad Bhagavatam através da devoção, não simplesmente por exercer sua inteligência, ou simplesmente pelo estudo dos comentários. Afinal, Das Thakur ele escreveu também, né? Todo aquele que considere que entendeu o significado do Bhagavatam nunca poderá conhecer certamente seu significado. Chaitanya Bhagavatam, né? Bom, se deve... sem abocar-se diretamente ao prazer do Senhor Supremo Krishna, né? Abocar-se, eu não consegui traduzir aqui, e seus devotos, né? Bom, é certamente impossível entender o significado do Bhagavatam através da erudição mundana ou simplesmente por uma ginástica mental. E, inclusive, se entendesse algo, levar essa compreensão à ação seria impossível sem um canto fiel e determinado dos santos nomes da maneira pura e sem ofensas. Seguindo os passos do mestre espiritual e demais devotos exemplares, quando a pessoa desenvolve um gosto pelo santo nome, seu estudo Bhagavatam, ele rende fruto. Todo aquele que estude o Bhagavatam com olhar com a intenção, né, de evidenciar seu brilho e sabedoria, ou para ter uma vida confortável, ganhar riqueza, fama ou status, está simplesmente perdendo valioso tempo. Em tal sentido, Swarupa Damodara Goswami aconselhou o Brahma da Bengala Oriental. Ele falou: vai, estuda o Bhagavatam com o Vaishnava, toma exclusivo refúgio nos pés de Lord Mahaprabhu, associa-te sempre com os devotos de Chaitanya Mahaprabhu. Se você faz todas essas coisas, você poderá nadar no oceano, ou mergulhar, né, no oceano dos seus ensinamentos divinos, né? Alguém poderia objetar que não há necessidade de estudar as escrituras, né, para se estabelecer a correta disciplina espiritual, uma vez que simplesmente ocupando no serviço devocional é suficiente para alcançar a perfeição. Krishnadas Kaviraj Goswami responde a essa possível objeção dizendo que através do correto entendimento da doutrina, assim que incrementa o nosso gosto para prestar serviço. Ele está falando: não seja indolente evitando discutir essas doutrinas, pois tais discussões reforçam o apego da mente por ser Krishna. Conheço as glórias de Sri Chaitanya por meu estudo de todas desses ensinamentos, e me tornei forte e fixo no apego a ele, mediante o conhecimento de sua grandeza. Também é verso também de Chaitanya Charitamrita, né? Swarupa Damodara disse, além disso, né, se alguma declaração contém reflexos pervertidos à estética transcendental, ou vai contra as doutrinas do Bhagavatam, Mahaprabhu ele entende, ele acha isso intolerável e fica chateado. Bom, certos poetas pensam que podem escrever qualquer coisa que eles tenham desejo, que lhe dê vontade, né? Em seus escritos, usualmente, há uma apresentação incorreta da relação divina-amorosa. Não é agradável escutar palavras que são contrárias às conclusões escriturais. Tudo aquele que não possa distinguir entre a estética genuína e sagrada e seu reflexo nunca será capaz de cruzar o oceano das conclusões escriturais que levam ao serviço devocional. Bom, inclusive depois que o aspirante da vida espiritual ele obteve a companhia dos devotos e escutou o Bhagavatam junto com eles, de todos os modos deve ser cauteloso de ouvi-lo de modo apropriado. Caso contrário, não obterá o pleno resultado dessa poderosa atividade devocional.
na seção do Padma Purana, chamada As Glórias do Srimad Bhagavatam, né, se encontra a instrutiva narração de Gokarna. Gokarna era o filho adotivo de um Brahma, Atmadeva, e sua esposa Dhunduli, aqueles também, os quais, né, também criaram um ninho de sua filha, Dundunkari, que desafortunadamente era muito malvado. Devido à sua vida pecaminosa, quando Dundunkari morreu e se converteu em um fantasma, ele assolou a aldeia de sua família, né? Ficou ali dando problema, parece. Compadecido do seu como seria isso? Bom, comparecido do seu meu irmão, Gokarna restou 12 cantos completos do Bhagavatam durante 7 dias, e quando finalizou, Dundunkari se liberou do seu corpo fantasmal, havendo sido antes invisível, e subitamente apareceu diante de toda a Assembleia dos Devotos de uma forma maravilhosa, descrita no Bhagavata Mahatmya, como segue, né? Dundunkari se manifestou ante eles de uma forma colorida e maravilhosa, de uma matriz azulado profunda, com guirlanda de folhas de tules, usando uma roupa amarela, uma coroa com joias e brincos. Dundunkari se prostrou ante o seu meu irmão. Ele agradeceu sinceramente por haver recitado todo o Bhagavatam em seu benefício, uma vez que ele mesmo estava glorificando energicamente o recitado de uma semana do Bhagavatam. Um maravilhoso carro celestial dirigido pelo residente do mundo de Vaikunta desceu no meio da reunião, iluminando aos redores de sua refugência. Ante o olhar surpreendido dos espectadores, Dundunkari abordou a brilhante carruagem. Antes de partir, entretanto, Gokarna fez aos cidadãos de Vaikunta a seguinte pergunta importante, né? Ele falou: tinha muitos presentes que se purificaram ao escutar e recitar o Bhagavatam. Por que então as carruagens celestiais não desceram para todos eles? Eu observei que eles participaram da mesma maneira do ato de ouvir. Por favor, explica pra gente o que aconteceu. Então, os sociais de Vaikunta, eles falaram: ó, respeitava, a diferença dos resultados por vir, ela vem de acordo com as diferenças na qualidade da escuta, né? Todos os presentes, né, é verdade, eles escutaram Bhagavatam, porém nem todos refletiram, né, no que haviam escutado, diferentemente do que aconteceu com Gokarna, com Dundunkari. Então vamos aí para o glossário. Então é Harinamrita Vyakarana, é um livro de gramática de Jiva Goswami, né? E agora o Siddhanta. Vamos lá. Bom, a palavra amor é uma porta de entrada para a satisfação de nossos desejos egoístas. A inveja surgirá inevitavelmente em uma sociedade onde todas as pessoas lidam umas com as outras. Uma vez que os recursos materiais são limitados e apenas os melhores obtêm o melhor desses recursos, sentimentos de insegurança e, portanto, de inveja surgem enquanto persiste a identificação corporal. Duas pessoas não realizadas não podem se tornar completas por estarem juntas. Assim, até mesmo o mais próximo dos casais românticos muitas vezes se sentem solitários e não realizados. Para evitar terminar uns com os outros, eles se distraem da solidão persistente, indo para bares, praias, filmes, shows e assim por diante. A solidão não pode ser evitada até que a Atma reconheça sua falha em tentar se manifestar em relação a Prakriti. Se ela recebe informações sobre Krishna, ela pode finalmente alcançar uma manifestação verdadeiramente satisfatória do eu em relação a ele. Não há alternativa para isso, portanto, em sua última instrução para Arjuna, Krishna recomenda a união em amor com ele. A solidão é uma ilusão nascida da falta de conhecimento sem começo a respeito de Krishna. Haridas Thakur morava no Siddha Bakula, sua humildade era incomparável, junto com Sanatana Goswami e Rupa Goswami. Mahaprabhu ia visitá-lo todos os dias, cantava 3 lakhs todos os dias, e não era simplesmente um barulho, era Shuddhanama. Ele só comia depois de finalizar suas voltas de japa. O místico medieval Angelus Silesius
disse que nós temos dois olhos. Com um contemplamos todas as coisas efêmeras e com o outro as coisas divinas e eternas. Vai ser filosofando na realidade, então já foi filosofando hoje, né? Você nunca vai encontrar informação dos semideuses falando que Kirtana é a parte principal da adoração a eles. Você nunca vai encontrar Shiva falando, ficarei endividado com aqueles que fazem Kirtana para mim. Não, isso é somente com Krishna. Kirtana é uma anga do Bhakti, isso é dito por Prahlada Maharaj. O Kirtana é a alma do Bhakti, sem Kirtana não podemos praticá-lo. Krishna quer provar a si mesmo, então ele se torna Radha. Mas ele não se torna Radha para provar a si mesmo. Mas se ele se torna Radha para provar a si mesmo, qual é a função de Mahaprabhu? Mahaprabhu quer provar a si mesmo desde sua própria posição, não da posição de Radha. Krishna Kirtana é tão poderoso que ele transborda, ele vai além das fronteiras relacionadas ao próprio Bhakti em si. Por exemplo, os oradores de outros semideuses praticam Kirtana Shiva e Ganesha devido à influência do Bhakti, mas os semideuses mesmo não estão pedindo isso, não sentem muita atração por Krishna. Krishna se tornou Radha para provar a si mesmo, porque o açúcar é doce, mas não pode provar a si mesmo. Narayana não está pedindo por Kirtana e nem mesmo os semideus. Narayana até pede um pouco por Kirtana. Mas em Satyaloka, por exemplo, onde ali ele cita os Vedas, Narayana dorme um pouco, depois novamente recita os Vedas. Já Krishna não dorme, o tempo todo está fazendo Kirtana, o tempo todo apegado que os devotos façam Kirtana. Krishna fala, eu venho a esse mundo por causa... devido ao bhava desses Mahatmas, devido ao bhava deles eu venho, porque esse bhava me atrai muito, eles estão desesperados, eu tenho que estar aqui para ajudá-los. Se em Goloka cada palavra é um canto, cada passo é uma dança, Jiva Goswami se surpreende tanto com isso ao ponto de falar, então o que vai acontecer lá quando eles começarem a dançar e quando começarem a cantar? Isso é Chaitanya Mahaprabhu. Nós temos que aprender a não olhar o Bhakti desde o ponto de vista da moralidade, isso é muito importante. Para Goswami Maharaj conta uma história de quando ele estava no sul da Índia e foram instaladas umas deidades no templo, de maneira muito ritualística. No final, os devotos Gaudiya Vaishnavas fizeram Kirtana. Todos ficaram admirados com isso. Ele fala que eles pensavam que eles eram extraterrestres. Na realidade, em Vaikuntha não existe Kirtana, ou se existe, não é predominante, não ficam cantando costumeiramente o nome de Narayana e de Vishnu, como o caso de Kirtana de Chaitanya Mahaprabhu. O Swarupananda de Krishna se manifesta como Swarupa Shakti de Krishna. Isso é muito prazeroso. Daquele local onde existe Priya Shakti, que é Krishna tocando a flauta como amigo de todo mundo, daí vem o Kirtana para o mundo. Golokera Premadama Harinama Sankirtana. Krishna quer provar Radha por sua própria posição e por isso se necessita de Chaitanya Mahaprabhu. Assim se explica a distribuição. Mahaprabhu está distribuindo isso. Também esse é um objeto secundário. Bhakti gera Bhakti, não são as regras que vão dar o Bhakti, mas através das regras que temos que seguir, isso gera uma aproximação marginal do Bhakti. O Bhakti é auxiliado por essas regras, como por exemplo rejeitar o desfavorável, aceitar o favorável, isso não dá Bhakti, mas auxilia o Bhakti. Quando você entender que Kirtana é para a sua alma, para o seu ser, que você vai se beneficiar muito com Kirtana, porque isso é uma coisa que está conectada com Swayam Bhagavan, então você vai adotar isso e cantará em qualquer lugar, até no chuveiro, onde seja, você vai buscar ser você mesmo. Então agora o Hari Bhakti Vilas, né? Vamos lá. Hari Bhakti Vilas. Bom, estamos no terceiro Vilasa, né? Aí vai. Não importa qual estado que a pessoa esteja, pura ou impura, qualquer condição que esteja, se ela lembra dos olhos de lótus do Senhor Supremo, uma pessoa se torna purificada tanto internamente quanto externamente. Mesmo se a pessoa está contaminada com limitados pecados, se ela relembra do Senhor Vishnu, ela se torna purificada, banhando-se tanto internamente quanto externamente.
entre todos os tipos de austeridades é o 49 agora, né? Aí foi o 48 e o 47, agora o 49, né? Entre todos os tipos de expiação, austeridades, caridade, cantos de mantras e votos, relembrar do Senhor Krishna é o melhor. Ok. Então vamos agora. Para os versos. Tá, então acho que agora a gente tem verso novo aí, né? Daria para fazer. Bom, então relembrando aí, vamos relembrando para começar. Kinea Maya Jaretapatraya. Por que as três misérias sempre me causam problemas, né? Krishna Siksha Guru Hai Krishna Mahanta Swarupi. Ele parece diante de nós como um devoto liberado, tal mestre espiritual, nem outro senão o próprio Krishna. Paramananda Madhavan. E quem é a forma da suprema bem-aventurança, né? Sambhavam Medjuga Juga, eu mesmo venho milênio após milênio, né? Ishvara Sarvabhutana Hridesha Arjuna Tishtati. O Senhor Supremo está situado no coração de todos, ó Arjuna. Então a gente estaria no... Não, a gente não tem aqui. Não. Pensei que tivesse novo, mas não temos. Não recebi. Ok. Para... Tá. Canção agora. Acho que a gente tem uma canção. Bom, se examinar a mim, mesmo não encontrarei boas qualidades, a sua misericórdia é fundamental para a minha existência. Se você não for misericordioso comigo, chorarei amargamente.